É um privilégio estar aqui e como a pastora Rose falou, também é difícil, né? Assim, a gente sente, né? E esses dias eu vi uma pregação do pastor Paulo Júnior que ele falou que ele continua sentindo isso. Então eu estou no normal, né? Então está normal. Mas graças a Deus estamos aqui, né? Deixar um abraço para quem não pôde estar presente, quem está acompanhando de casa. Igreja, o que eu queria compartilhar com os irmãos é algo assim que é um fundamento, né? Um fundamento da nossa vida, da nossa caminhada. É algo que é um alicerce para nós, né? Algo que é muito importante. E esses dias eu me peguei, não sei se isso acontece só comigo, com os irmãos também, naqueles momentos da nossa vida que a gente está vivendo no automático, né? Que tudo passa a ser automático. E eu senti no meu coração de voltar um pouco atrás, né, de voltar um pouco atrás, de voltar um pouco nas bases, né, naquilo que é base. E eu tenho um caderninho que eu anotava, né, tudo que eu ouvia, que eu lia, que era importante, eu anotava. Né. Então, assim, o que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é fruto de sabedoria que outros irmãos compartilharam, né, que eu fui anotando, mas era aquele negócio que eu falei assim, um dia eu preciso compartilhar sobre isso, um dia eu preciso, quando eu for compartilhar algo, isso aqui tem que estar no meio, tem que estar junto, porque eu acho que é muito importante, né? E é uma base que a gente tem. Então, o que eu vou compartilhar hoje a respeito da nossa identidade, às vezes é coisa que a gente já sabe, mas que precisa ser reavivada em nós, né? A gente precisa deixar isso bem claro na nossa mente, né? No nosso dia a dia. Então é isso que eu queria falar com os irmãos hoje, né? Trazer para a gente poder refletir um pouco sobre a nossa identidade. Na última vez que eu compartilhei a mensagem aqui na igreja, eu falei sobre algumas necessidades que o ser humano tem. Né? A necessidade de amor, de beleza, de importância, que faz parte da nossa criação. Né? Que Deus nos criou dessa forma, né? Com essas necessidades. Isso não é algo errado, mas que muitas vezes a gente usa, né? A gente tenta saciar essa necessidade de uma forma errada. No entretenimento, né? No mundo, e a gente não busca a fonte. E hoje, né, falando sobre identidade, a identidade também é uma grande necessidade do ser humano. Né, que a partir do momento que nós fomos criados, são as mesmas perguntas que a humanidade se faz, né, desde sempre. Né, quem somos, para onde vamos, né, da onde viemos. Então, essa também é uma grande necessidade do ser humano. E a gente vive numa época que está muito complicado, né? O que a gente vê falar muito é sobre crise de identidade, né? São pessoas que estão perdidas, ou não só perdidas, né? Às vezes a pessoa ela teve um contato com a verdade, ela teve um contato com a identidade dela, mas ela às vezes deixou isso numa prateleira um pouco abaixo, né? O que eu estava falando sobre às vezes a gente viver no automático. E às vezes coisas importantes da nossa vida vai descendo a prateleira, né? Vai ficando na prateleira ali coisas que não são importantes para nós, para o nosso dia a dia. Então pode acontecer essas duas coisas, ou a pessoa está nessa crise de identidade por não conhecer, ou às vezes conhecendo por estar vivendo no automático e deixando essa informação ela ir, né, perdendo importância no dia a dia. E a nossa identidade, irmãos, ela é muito importante, porque ela que vai ditar todo o nosso ser, todo o nosso pensamento, todas as nossas atitudes, né, as nossas ações, ela tem que ser baseadas na nossa identidade. Então, às vezes, a gente não buscar viver, buscar conhecer, buscar deixar isso firme na nossa mente, né, claro na nossa mente, isso vai nos atrapalhar. A gente deixar isso cair no esquecimento. Isso é perigoso para nós, porque quem não tem firme essa identidade pode começar a viver de qualquer jeito. Né? Quem não tem essa identidade firmada começa a viver de qualquer jeito. A pessoa se relaciona de qualquer jeito, a pessoa trabalha de qualquer jeito, aí já não é mais para a honra e glória do Senhor, né? A pessoa já trabalha de qualquer jeito. Como eu compartilhei, né, numa outra oportunidade, a pessoa sacia a fome e a sede da sua alma de qualquer jeito, por não ter, às vezes, essa identidade firmada. Então, isso é perigoso, isso nos deixa longe do propósito de Deus para nós. Né? O pastor Bruno sempre fala, né? A vontade de Deus para nós, boa, perfeita e agradável. Quando a gente não firma a nossa identidade, a gente começa a viver longe disso, a gente começa a viver longe desse caminho, longe desse propósito. E uma vida diferente do que ele traçou para nós.
E aí fica um exemplo, né, pra gente, uma ilustração para a gente poder entender um pouquinho sobre a importância da nossa identidade. Né? Vamos colocar aqui dois atletas, né, um casal de atletas de ponta, né, campeões aí nas suas atividades. Eles geram um filho. Qual a maior probabilidade desse filho também se tornar um atleta e seguir os caminhos do pai? É sendo criado pelos pais ou sendo criado por uma outra família? Talvez uma família sedentária ou algo nesse sentido. Então, a maior probabilidade dele seguir o caminho é estando perto, né? Sabendo a sua descendência, sabendo o seu DNA, né? A sua genética, e estando ali, né? E a nossa vida, ela não é diferente disso, né? A nossa vida. Nós vamos conhecer mais da nossa identidade perto do Pai, perto do Criador. Ele é o único que pode nos dar a identidade. Se Ele é o Criador, é o nosso Pai, só Ele pode nos dar a nossa identidade. E então, a nossa criação, ela vem de Deus, né? Tá lá em Gênesis, né? No comecinho do livro de Gênesis, né? Conta a nossa criação, sobre a nossa criação, e aí no capítulo 3 tem a queda, né? Então, nós temos em Deus a nossa criação, e nesse momento a gente escolheu um caminho diferente do que o Senhor tinha traçado para nós, né? Então, a gente foi por um caminho, a gente se distanciou dele. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, no seu amor, na sua graça, Ele projetou, Ele arquitetou, Ele nos deu um caminho de volta para Ele. Né? Então, nós tínhamos uma posição. Né? Antes da queda, nós tínhamos uma posição. E Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é esse caminho de volta. Né? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é esse caminho de volta. Né? Deus nos deu esse caminho de volta, que nos recolocou nessa condição que nós tínhamos, a condição de filhos de Deus. Então, é graças a Jesus que nós temos essa condição. Vamos ver um texto que está lá em João, o Evangelho de João, capítulo 1. É um versículo só, versículo 12. Evangelho de João 1, 12. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que bênção, que maravilha. Esse é o sacrifício de Jesus. Um outro versículo, e é um versículo bem claro para nós, né? Outro versículo é Efésios 1, o versículo 5. Efésios 1, 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, é o que a palavra de Deus está dizendo sobre nós, né? Que graças a Jesus Cristo, hoje a nossa identidade é de filho de Deus. Filho de Deus, essa é a nossa identidade. E não pode haver nenhum espaço para dúvida nisso. Não pode ter espaço para incredulidade. A gente vai ver a importância. Né? O próprio Jesus nos ensinando a importância da gente entender o que e crer na palavra, no que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Vamos para um texto que está lá em Lucas. Lucas no capítulo 3, os versículos 21 e 22. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Igreja, quem acha que esse texto aí foi só um mimo da parte de Deus para Jesus, para aquele filhão que estava ali? Eu acho que isso era importante para ele. Eu acho que isso era muito importante, porque na sequência do texto de Lucas vem a genealogia de Jesus. E às vezes a gente perde um pouco do lapso temporal. Porque logo na sequência, vamos ver o que acontece. A pastora Rosa até compartilhou há pouco tempo sobre a tentação de Jesus. Lucas capítulo 4, versículo 1. Então aqui ele recebeu, né, da boca de Deus, né, essa palavra. E aí, na sequência, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo.
não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Então, irmãos, aqui a gente vê, né? Jesus tinha acabado de ser batizado, tinha acabado de receber aquela palavra de Deus, né? Na sequência, ele está ali sendo tentado pelo diabo. E qual foi a primeira coisa que Satanás falou para Jesus? Quis pegar ele nesse ponto, né? Quis fazer a mesma estratégia que ele usou desde o início, né? Que é fazer de Deus um mentiroso. Só que Jesus, né, cheio do Espírito Santo, ele discerniu, né? Ele discerniu, porque se a gente for analisar, ele estava no finalzinho do jejum dele, né? Tinha feito o jejum de 40 dias, já estava para terminar. Ele tinha poder para transformar a pedra em pão. Por que ele não transformou? Era lícito, não era pecado. Era lícito, mas por que ele não transformou? Porque tinha um pecado por trás daquilo ali, que ele soube discernir. E por que ele soube discernir? Porque ele creu na palavra que Deus tinha liberado para ele. Ele creu naquilo que Deus tinha falado. Ele não precisava transformar para poder falar assim aqui, ó, estou fazendo, estou transformando. Ele não precisava, não por isso. E ele usou a resposta dele na sequência, foi a própria palavra de Deus. Jesus respondeu: está escrito, palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem. Então essa é a importância de nós termos a nossa identidade firmada. Né? Jesus, nesse episódio aqui, ele nos dá o exemplo disso, né? de dar importância no que o Pai fala a nosso respeito. Porque se não fosse isso, ele tinha caído, que foi o que aconteceu no início, e essa é a estratégia de Satanás, que ele usa nos nossos dias. A estratégia não mudou, é sempre essa, né? Sempre tentar fazer de Deus um mentiroso, sempre tentar distorcer o que Deus diz a nosso respeito, para que a gente entre em dúvida, para que a gente fica perdido. E outra coisa que ele faz com a gente também é dizer que sempre nos falta algo. Ele chega com essa estratégia também, de faça por você mesmo, faça algo por você mesmo, ainda te falta alguma coisa para você poder alcançar, né, uma alegria, uma felicidade. Então são essas estratégias que ele usa o tempo todo. E se ele conseguir infiltrar em nós essa incredulidade, a gente começa a ter dúvidas da nossa identidade. E aí a gente vai tentar buscar resposta. E aí a gente pode tentar buscar essa resposta olhando no espelho, olhando para nós mesmos, e aí a gente enxerga, a gente tem uma visão, né, deturpada de nós mesmos, né? A gente vai olhar para o espelho e falar: mas eu sou assim, eu faço isso, eu faço aquilo. O que não é a verdade, não é o que Deus está falando, é o que nós mesmos achamos sobre nós. Ou então a gente busca nas nossas emoções a resposta da nossa identidade. E aí, quando a gente apoia nas nossas emoções, a gente vive dias muito bons e dias muito ruins. Né? A gente vive essa montanha russa. Um dia a gente é paz, no outro dia a gente é guerra. Um dia a gente está muito paciente, no outro dia a gente é explosão pura. Porque às vezes a gente não lembra da nossa identidade e a gente busca essa resposta nas nossas emoções. Ou então a gente busca também nas pessoas, né, nos seres criados e não no Criador. Né, e aí a gente vai dar ouvidos para o que estão falando a nosso respeito. Isso também é muito prejudicial para a nossa vida. Né, se a gente for, né, dar ouvidos ao que estão falando, porque muitas vezes o inimigo usa pessoas, né, vai usar pessoas. E se a gente der ouvidos a isso, isso também não vai fazer bem para nós. A gente deve buscar então o exemplo de Jesus, esse exemplo. Né, de ouvir a palavra de Deus e se apegar firmemente a ela, né, a respeito da nossa identidade. Porque, vamos ver um texto que está em Gálatas 3, 2 versículos, 26 e 27. Gálatas 3, 26 e 27. Olha o que o apóstolo Paulo está falando para nós na carta aos Gálatas. Ó. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Amém. Um outro texto, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, os versículos de 1 a 3.
Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então, é Jesus Cristo que nos deu essa condição. Foi o sangue de Jesus, o corpo que ele entregou, é o que nós vamos celebrar daqui a pouco. Foi ele que nos deu essa condição. Então, quando o Pai nos olha, ele não olha mais nós, ele olha o sangue que está sobre nós. Né? Paulo fala sobre o aroma de Cristo, né? Sobre nós sermos o aroma de Cristo. Né? Então eu imagino que quando Deus, né, quer sentir o cheirinho do Filho dele, é o cheirinho de Cristo que ele deve sentir. Então nós devemos caminhar nesse sentido, né, de a gente exalar cada vez mais o perfume de Cristo na nossa vida. E aí, a gente entra então numa outra parte, né? Porque a gente tem uma tendência de ser igual a Adão, né? De fazer como Adão fez. A gente peca, a gente erra, a gente se suja e aí a gente se esconde. Nós erramos, mas a gente coloca a dúvida em Deus, né? A gente coloca a dúvida nele. E a gente começa a duvidar do amor dele. Vamos ver o que Paulo fala para nós em Romanos 8, versículo 38 e 39. Romanos 8, 38. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, muitas vezes a gente coloca dúvida, né? Mas, né, o texto está aí. Né? Não vai ser isso que vai nos separar do amor de Deus. Porque muitas vezes a gente acredita que o que a gente faz determina o que a gente é. E isso não é verdade. Não é o que a gente faz que determina o que a gente é. O que a gente é, quem determinou foi Deus, foi a palavra de Deus. A gente, né, sugere o que nós estamos fazendo. Aponta, denuncia algo que às vezes está em nós, né, que a gente está desviando do caminho, mas isso não define a nossa identidade. E aí um exemplo disso é que, será que um filho ele deixa de ser filho porque ele faz cocô na fralda? Um filho não deixa de ser filho porque faz cocô na fralda, não é verdade? Isso não quebra o vínculo de sangue. Né? Não é porque um filho foi lá na geladeira e derramou tudo que tinha na geladeira em cima dele, está sujo, fedido, suado, que ele deixa de ser filho. Não. Quem gera não deixa de amar por conta disso. Né? E assim é o nosso Pai com a gente. Mas isso também não é motivo para a gente viver fazendo cocô na fralda, para a gente viver caindo e pecando. O que a gente tem que entender, né, Jesus fala sobre isso, né, Jesus fala sobre o nosso novo nascimento. E nós temos que entender que isso é um processo, assim como na vida natural. Então a gente nasce de novo e a gente faz cocô na fralda, mas o cocô na fralda ele combina até certa idade, depois já não combina mais. Então tem certas coisas na nossa vida que combinam até uma certa idade, mas o processo é o crescimento, o processo é o amadurecimento. Né? A gente não pode ficar a vida inteira. Tá certo que a gente erra, a gente cai, mas o que a gente deve entender, e isso deve estar no nosso coração, é essa busca pelo crescimento. Porque o que o Pai quer de nós é filhos maduros. Né? Toda a obra dele, né? Tudo que ele fez, a obra de Jesus, é para gerar filhos maduros, é para gerar a família que vai conviver com ele eternamente. Então, é um processo que nós devemos estar inseridos nele. Né, nascer de novo, crescer e ir amadurecendo na nossa fé. Então, o que o pai faz com o filho que está sujo? Ele limpa. Né? E vamos ver um texto que está lá em João, capítulo 15, versículo 2.
Um pai e uma mãe, né? Porque muitas vezes quem limpa é a mãe, né? Mas o importante é isso, é que o filho, ele, né, o cuidado é esse, é de deixar ele limpo. Olha o que fala João 15:2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Né? Tem algumas versões que falam, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Então, essa é a obra do pai. Né? É isso que ele quer, limpar os seus filhos, crescer, que os filhos cresçam, que os filhos amadureçam. Então, não é o que a gente faz que determina a nossa identidade, mas tem que ser o contrário, a nossa identidade firmada que deve determinar o que a gente faz. Deve determinar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas ações. É o contrário, é a partir da nossa identidade. A identidade, ela é a base, ela é o alicerce, é a partir dali construir, né, tudo que a gente tem que construir. Então, o pai, ele quer isso, né? Ele quer filhos maduros, filhos que vão, né, evoluindo com o tempo, né? Que já não é mais aquele filho que não faz porque é proibido, pelo simples fato de ser proibido, mas é aquele filho que não faz por ter entendido a sua identidade. Né? É aquele filho que não faz porque conhece o pai e sabe que o pai não faz. Né? Então, é esse grau de maturidade que a gente busca alcançar. E a gente precisa tomar um cuidado também, né? Porque a gente está falando de coisas erradas, né? Sobre queda, sobre se sujar, mas às vezes a gente erra também, a gente pode nos afastar de Deus, às vezes com acerto, se a gente não tiver o coração correto. O pastor Paulo Júnior, ele fala sobre isso, ele fala sobre, né, o serviço e o trabalho. Aquele que não entende a sua identidade, às vezes ele vai querer fazer para Deus como um serviço. E o serviço, no serviço o resultado importa. Porque se a pessoa faz e acerta, ela vai querer ter crédito com Deus. E isso às vezes pode nos afastar mais de Deus do que o pecado em si. Né? Essa presunção do acerto. O pastor Bruno falou semana passada sobre o Torre de Babel, ele falou, aonde já se viu, eu sou filho de Deus, né? Sobre essa carteirada, né? Que às vezes a pessoa quer dar. Porque às vezes está servindo, está fazendo o certo, e a consciência não é essa. A consciência certa não é essa. Então a gente tem que ter cuidado com isso também, com o que a gente está fazendo de certo. Para isso também não ser prejudicial. A gente achar que a gente pode levar alguma vantagem com o que a gente está fazendo. Não, a gente não é servo, né? Somos chamados amigos, filhos, porque a gente tem que desempenhar um trabalho. E aí no trabalho o resultado não importa. Porque o que Deus quer é filhos maduros, então na execução do trabalho o filho dele vai amadurecendo. Então não importa o resultado, não importa o resultado, não importa se né, contemplou o que tinha que contemplar ou não, porque se Deus quiser fazer, ele faz de qualquer forma, outra pessoa vai lá e faz, mas o trabalho é para amadurecer os filhos, E muitas vezes a gente se pega nisso, né? Às vezes a gente está querendo prestar um serviço, né? E aí a consciência não é essa, a consciência está errada. Então, o que é o acerto para nós, então, nesse caso? O acerto, ele deve ser a expressão da nossa identidade. O acerto não é uma moeda de troca. O acerto é a expressão da identidade. Jesus falou, né, meu pai trabalha e eu trabalho também. Meu pai faz, eu faço também. Então, o acerto é nesse sentido de meu pai é bom, meu pai faz, e eu faço porque meu pai faz, e eu quero ser igual ao meu pai, eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus. Aquele filho que é maduro, que é pleno na sua identidade, é esse que é o nosso alvo. Amém, igreja? Então, né, sobre a nossa identidade, a gente tem que tomar muito cuidado com a incredulidade. Porque quando a gente vai analisar, a incredulidade, a dúvida que a gente tem sobre a nossa identidade, ela vai ser a mãe, vai ser a raiz de todos os nossos pecados. Porque se a identidade está firmada, se a raiz é boa, se ela está se alimentando, né, do que é bom, né, do ribeiro, das águas do ribeirão, o fruto é bom, é o fruto do Espírito. A ilustração é bem essa mesmo, né, é uma árvore. Né, e então, se vem do que é bom, né, passa pela raiz e o fruto é fruto do Espírito. Mas se tem alguma raiz de incredulidade, se tem alguma raiz de dúvida, né, a respeito do que Deus fala sobre nós, vai ser essa raiz de incredulidade. E aí o que vem dela, o fruto é pecado. E aí muitas vezes a gente se pega tentando arrancar esses frutos da nossa vida.
A gente tenta pela nossa própria força. A gente identifica o que é pecado na nossa vida. Fala, não, eu faço isso e isso eu preciso deixar de fazer. Eu preciso deixar de fazer, é a nossa própria força. E aí a gente tira o fruto. A raiz continua lá. O que vai acontecer de novo? O fruto vai voltar. O fruto vai voltar. Então a gente precisa atacar a raiz, a gente precisa ir na raiz. E muitas vezes a raiz é essa raiz de incredulidade. Incredulidade, ela é o contrário de fé. Né? A fé é o contrário da incredulidade. Então como que a gente vai atacar essa raiz de incredulidade? Com fé. E aí o que a palavra de Deus fala sobre fé? Que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Então como que a gente ataca a raiz da incredulidade? Com a palavra de Deus, comunhão diária, busca diária, né? Alimentar essa árvore, alimentar a nossa vida espiritual com a palavra de Deus. Essa é a única ferramenta que nós temos que vai poder combater essa raiz de incredulidade que dá esses frutos de pecado na nossa vida. Enquanto o foco for no pecado, a gente vai tirar por um tempo, mas ele vai voltar. Né? O foco tem que ser na raiz, e a raiz é incredulidade, e a gente combate com a palavra de Deus. Porque o que não falta no mundo é mentira, irmãos. Né? A palavra diz que Satanás é o pai da mentira e que o mundo jaz no maligno. Então, o mundo é mentira o tempo todo. Como que a gente vai vencer? Se a gente estiver munido da verdade. Se a gente tiver a verdade nos nossos corações. É só assim que a gente vai vencer. Para encerrar, é um texto de 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Olha o que a palavra de Deus fala. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha o que está falando, seu divino poder nos deu tudo, tudo. Será que a gente acredita de verdade nisso? A gente precisa acreditar de verdade nisso. Lembrar, né, de toda a palavra de Deus, né? Essa busca ela tem que ser diária, porque nela está escrito, né, Jesus falou que estaria conosco todos os dias, todos os dias. Né, lembrar do sacrifício dele por nós, o sangue derramado, o corpo que foi moído por nós, que nos deu essa condição, de novo, de sermos chamados, dessa identidade de ser chamados filhos de Deus. Amém? E isso, né, que ele nos deu tudo que nós precisamos para a vida, por meio do pleno conhecimento. O pleno conhecimento a gente vai adquirir com a palavra, com a palavra. Aí sim, com a palavra, com pleno conhecimento, nós temos tudo que nós precisamos. Lembrar que ele nos amou, ele nos chamou, ele nos assumiu e ele nos adotou. Amém? Glória a Deus. Queria convidar a igreja para a gente poder orar, ficar de pé. Quem puder pode fechar os olhos, curvar a cabeça. Amém, Pai. Nós te agradecemos por essa palavra, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Te agradecemos porque o Senhor nos deu esse caminho de volta, o Senhor nos deu uma nova identidade, ó Deus. Se há pessoas perdidas, ó Deus, é porque ainda não sabem que tem essa identidade no Senhor, ó Deus. Mas nós sabemos, Senhor. Então, ajuda-nos, ó Deus, para que essa bênção, esse presente que nos foi dado, seja muito bem guardado no nosso coração, que o Teu Santo Espírito possa nos ajudar, Senhor. Que nessa noite nós possamos deixar esse presente bem vivo na nossa memória, dessa nossa identidade, que nós não estamos mais perdidos. Nós sabemos quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Isso tudo graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa nos perdoar, porque muitas vezes nós deixamos essa dádiva, esse presente numa prateleira de menos importância nas nossas vidas. A gente começa a caminhar como se isso fosse uma informação qualquer, ó Deus. Nos perdoa por isso, Senhor. E faz de nós essa noite um povo que exerça a sua identidade, ó Deus, que passe a viver a partir dessa identidade que nós temos no Senhor, ó Deus.
Ajuda-nos, Senhor. Que todas essas raízes, ó Pai, de incredulidade, que toda raiz de dúvida, ela seja morta, seja extinta das nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, que não haja mais, que caia por terra, se há alguma raiz de incredulidade, se há alguma raiz de dúvida sobre a nossa identidade, sobre o que o Senhor falou sobre nós, ó Deus, que o inimigo ele não consiga mais nos oferecer essas mentiras, ó Deus, que munidos da Tua palavra, munidos da verdade, nós possamos, assim como Jesus, ó Pai, discernir essas mentiras do inimigo, essas tentativas do inimigo de distorcer a Tua palavra, ó Deus, o que o Senhor diz a nosso respeito, que nós possamos sair aqui hoje, Pai, renovados com essa identidade, alegres no coração por nós termos essa identidade. E nós te agradecemos. Nós vamos celebrar agora o sangue, o corpo, que nos deu essa nova condição. E por isso nós estamos alegres, Senhor. Nós vamos ter uma semana de alegria, de plenitude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidar o pastor Sandri, ministrar a ceia. Demora? Tá. Enquanto isso eu vou abrir. Vamos fazer a nossa ceia agora, em nome de Jesus, né? Graças a Deus. Então essa palavra vem de encontro ao que nós vamos fazer aqui agora. É um rio que deságua no mar, né? Essa identidade, agora nós vamos praticar essa identidade aqui na nossa Santa Ceia. E para você que está em casa também, pega aí o seu cálice de vinho, o seu pãozinho, se prepara aí que a gente já vai fazer uso. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios 11, 23. E nós vamos também fazer um breve estudozinho aqui, que vai casar muito bem, né? Essa comunhão da gente com Deus, o mesmo Espírito, ele faz esses tipos de coisa. Eu na minha casa, o pastor Luiz na casa dele, e o Espírito fala a mesma coisa, né? Então nós vamos ver aqui agora, vamos casar, vamos unir aquilo que é a Santa Ceia com a ministração de hoje. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, lá em Lamentações 3:21. E o que nos dá esperança? Por que nós praticamos a Santa Ceia? Este é o momento de lembrança e é o momento de celebração do sacrifício de Cristo por nós. Momento este em que praticamos a comunhão com Cristo e é o momento de celebração, como foi dito aqui, da família de Deus em Cristo Jesus. Então nós somos a família de Deus e Deus na sua trindade nos uniu a Ele e a Ele a nós. Por que praticamos a Santa Ceia? Vamos ver as razões. Primeiro, por obediência. Nós não vamos ler. Mateus 26:26 tem uma ordem de Jesus, uma ordenança de Jesus para que a gente faça essa Santa Ceia. Então, uma ordem de Jesus Cristo. Por memória, Lucas 22:19, para que a gente se lembre do sacrifício de Jesus, por tudo aquilo que Ele fez por nós,
também do sangue, do pão, do momento da Santa Ceia ali, que ele inicia a Santa Ceia e nos ordena a fazer a mesma coisa. Para a confissão e para perdão. Para a confissão, lá em 1 Coríntios 11, 28, e também diz o seguinte, fala sobre perdão, né? Então a palavra de Deus fala sobre examine-se, em 1 Coríntios 11, 28, para que a gente examine o quê? O nosso coração, né? Então, a palavra de Deus diz que a gente não pode participar disso aqui se a gente não tiver uma consciência daquilo que é o sacrifício de Jesus, daquilo que é esse momento para Deus, para nós, né? Então, diante dessa consciência, a gente analisa o nosso coração. Como está o nosso coração, né? Quais as tristezas, as amarguras, se existe ódio no nosso coração, se existe rancor, e esses tipos de coisas que nos atrapalham, coisas que não é aquilo que Deus quer para nossas vidas, né? Deus quer que a gente seja pessoas livres, né? Jesus, quando ele fez a obra dele, ele pôde arrancar essas coisas de nós. E se você ainda tem isso no seu coração, se você ainda tem isso na sua mente, então este é o momento, né? Este é o momento da gente confessar a Deus, falar a Deus aquilo que nos atrapalha, aquilo que é empecilho, que a gente acha, eu não posso participar da Santa Ceia por causa disso. Muitas vezes você fala assim, eu não estou pronto, eu ainda não sei como é que funciona isso. Então este é o momento de você falar com Deus e de pedir perdão para Ele, né? Não pensa que você vai fazer isso amanhã ou depois, o mês que vem, e daí de repente Ele vai te perdoar, ou se você pedir perdão hoje, que Ele vai te perdoar daqui a um mês. Não, é agora, é neste momento, porque é o seguinte, quando Deus nos chama para esse momento, não é para ninguém poder ir embora, é para que todos participem. O sacrifício de Jesus, a palavra de Deus fala que foi para todos. Então, se você for daqui agora embora e não participar da Santa Ceia, você vai estar negando ao Senhor, porque é um ato muito tranquilo. Você ora a Deus, fecha seus olhos, fala com Deus, pede perdão por aquilo que a sua consciência não aprova, e Ele vai te perdoar neste momento. E é neste momento que você vai participar da Santa Ceia com toda a comunhão, com toda a unidade com Deus. Amém? E também, como eu acabei de falar aqui, fala de comunhão. Somos um com Cristo pelo mesmo pão e pelo mesmo cálice. Então, por esse ato aqui, nós nos unimos a Deus. Nós somos um neste momento, né? Então, aqui não tem nenhuma individualidade neste momento. Neste momento, nós formamos uma unidade com Deus. Amém? Fala também, um dos motivos, né, da gente estar aqui fazendo isso, é sobre a vida eterna. João 6, 54 e 58, né? Porque o sacrifício de Jesus também foi para isto, né? Para nos dar a vida eterna. Então lembremos disso neste momento. É o momento também de gratidão e de adoração. Apocalipse 5, versículo 9. E também é o momento de anúncio à volta de Jesus. Olha que bênção, né? Então a gente não pode esquecer isso. De repente a gente faz toda a Santa Ceia, lembra de tudo e esquece que Ele vai voltar, né? Então, uma coisa que eu estava meditando em casa, muitas vezes as pessoas acham o seguinte, que Jesus veio, fez o sacrifício dele, nos livrou do pecado, nos deu a salvação, tal, nos deu essa palavra de vida, e aí Deus voltou lá para a origem, Jesus voltou para a origem dele e nos deixou sozinhos. Nós não estamos sozinhos neste mundo. Jesus está lá preparando lugar para nós, e é de lá
que Ele cuida de nós. E aí tem uma outra coisa muito importante. Ele deixou para testificar a presença dEle, o amor dEle, o Espírito Santo de Deus. Então nós não estamos sozinhos neste mundo. Então é muito importante a gente lembrar que Ele irá voltar. E neste momento temos que termos um coração agradecido a Deus, um coração cheio de amor, reconhecer as nossas fraquezas, um coração purificado mediante a nossa confissão e o perdão que Deus nos dá neste momento, a sermos arrependidos, um coração arrependido dos nossos erros, dos nossos pecados, e o mais importante, participarmos dessa Santa Ceia com confiança na obra de Cristo Jesus em nosso favor. Amém? Então vamos servir. Quem pode nos ajudar? Amém? Salinha das crianças também, já foi? Amém. Então vamos fazer a nossa Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro o pão, versículo 23. Vamos ficar de pé, sim? Amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Oremos. Amém, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, recebemos o teu corpo, Deus, fazemos este momento, Deus, como lembrança, Deus, aquilo que é a obra perfeita do Senhor. O Senhor se entregou no nosso lugar, Deus, se fez maldito, pecador, Deus, porque nós éramos os seus inimigos, Deus. Mas o Senhor nos amou desde o princípio. O Senhor nunca desistiu de nós. O Senhor, Deus, sempre teve bons olhos em nosso favor, Pai. Por isso o Senhor entregou o teu santo Filho, aquele que te agradava, Deus, para que vieste a este mundo, Deus, e fosse sacrificado, Deus, como cordeiro mudo. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e tomamos o pão como lembrança do que o Senhor foi, daquilo que foi o martírio do Senhor naquela cruz, para que hoje pudéssemos estar aqui, comungando com o Senhor deste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, podeis fazer isso. Também o versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse, 24 não, 25, né? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo acordo, o novo plano de Deus para a nossa salvação. No meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque
Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. Amém? Oremos. Amém, Santo Deus e Santo Pai, nós te agradecemos porque o teu sangue verteu naquela cruz, Pai. Não sobrou nenhuma gota, Deus. Nenhuma gota. O Senhor se entregou por inteiro. O Senhor se dedicou à obra de Deus, Pai. O Senhor, Pai, foi muito misericordioso e gracioso conosco, Pai. Oh, Pai, nós te agradecemos por esse simbólico cálice que representa o teu sangue, que foi vertido em nosso favor, que nos deu um novo tempo, uma nova aliança, um novo acordo com Deus, um plano de salvação para as nossas almas. E nós somos gratos e nos alegramos neste momento, Deus. Muito obrigado no nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis fazer. Amém? Glória a Deus por tudo, porque nosso status agora é outro. Deus providenciou tudo para nós. Em Cristo Jesus, já estamos nas regiões celestiais. Nós já estamos vivendo a eternidade de Deus desde já, para louvor da glória do Senhor. Nós vamos encerrar esse culto maravilhoso e se houver alguém com doença, com algum pedido de oração, no final do culto pode vir aqui, nós vamos ungir e vamos orar no nome de Jesus. Senhor, graças te damos, Pai, por esse culto maravilhoso, pela palavra santa que nos limpa e nos purifica. E agora, Senhor, que estamos, Pai, limpinhos do pecado, porque o Senhor nos purifica, porque o nosso coração nos apontou nossas falhas, e nós confessamos e temos confiança que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, nesse ambiente de purificação, despede o teu povo em paz, despede na bênção, Senhor, sobre cada um, sobre a vida de cada um aqui. Eu profetizo no nome de Jesus as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, as bênçãos do Altíssimo que te guarda, que te fez vitorioso em Cristo Jesus. Pai, despede o teu povo, aqueles que estão em casa, faz com que a tua bênção também seja depositada sobre esses lares, Senhor. Todo o lar que abrir para o Senhor Jesus tem a bênção do Senhor. Pai, assim seja, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do nosso Deus e Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos agora e sempre, para a glória de Deus. Amém. Boa semana, irmãos. Deus vos abençoe.